Doutor Antônio, em poucas palavras, o que é uma intervenção cívico-militar? É uma ação política direta da nação quando os instrumentos políticos representativos não estão funcionando. Então a nação precisa intervir para salvar a coisa pública. E por que o Brasil necessita de uma intervenção atualmente? Porque nós estamos vivenciando um vácuo político institucional. O que é vácuo político institucional? É a relativização do poder do Estado. Ou seja, nós temos ambientes sociais em que o poder do Estado não se opera. Por exemplo, as favelas, as periferias, os acampamentos do sem terra, por exemplo. E as cadeias? A cadeia é um absurdo, porque cadeia tem que ter disciplina máxima. E você tem uma cadeia entregue a si mesmo. O crime é que manda na cadeia. Isso tudo é relativização do poder do Estado. E o Estado foi criado para proteger as pessoas, e não para proteger o crime, como vem acontecendo. E como é que seria essa intervenção no Brasil? Veja, a Constituição Federal, sabiamente, sabedoria dos seus redatores, não dos políticos que debateram a Constituinte, sabiamente ela estabeleceu, no artigo 1º, no artigo 142, que a sociedade pode ter uma ação política direta, através dos seus instrumentos de força, que são os seus exércitos. Qualquer nação tem o exército como instrumento de garantia. E é assim que se opera. A nação, junto com os seus mandatários militares, intervém no processo político, afasta o crime do poder do Estado, faz uma adequação de mecanismos institucionais e convoca eleições gerais. E quais seriam as consequências de uma intervenção cívico-militar? O Brasil, em primeiro lugar, ganharia estabilidade política e econômica, em segundo lugar. O que o mundo precisa, um Brasil forte para comprar e vender mais. E abastecer os mercados com seus produtos agrícolas e minerais. Essa é a consequência. Então o Brasil sairia da 7ª potência e em 2 anos iria para 3º lugar. Nós ultrapassaríamos o Japão com certeza. Em 2 anos apenas. Beleza. E qual a diferença de uma intervenção cívico-militar comparado com o tal chamado golpe militar de 64? Veja, em 64 o ambiente era diferente. O Brasil era uma província poeirenta que vivia a Guerra Fria, que era instrumento do poder real, que é uma guerra que realmente não ocorreu, que as potências sempre se entenderam. Agora, os países periféricos viviam uma guerra sangrenta que não traduzia a realidade. E o Brasil temia que a ideologia tomasse conta da sua vida, afastando as suas crenças e o convívio social adequado. E uma intervenção? Houve intervenção, e naquele tempo, eu digo naquele tempo que faz tempo mesmo, 64, houve uma intervenção cívico-constitucional também. Só que o povo só participou da intervenção propriamente dita. Em seguida se afastou da coisa pública. E a proposta atual é que o povo continue, mas como? Como fiscal do exercício do poder. São esses mecanismos de fiscalização que nós temos que apropriar o mecanismo do Estado. E quanto tempo duraria uma intervenção até que se estabelecessem novas votações e eleições? Em primeiro lugar, a intervenção propriamente dita, o país tem que funcionar rapidamente, com uma nova feição. Você tem que alterar a Constituição, dotando-a de mecanismos que possibilitem que a sociedade fiscalize o exercício do poder. Por exemplo, corregedorias compostas por cidadãos, ampliar a competência do Tribunal do Júri para que os políticos sejam julgados pela sociedade. Então, feito isso, você tem que adequar o mundo partidário para afastar o crime desse mundo também. Quando você saneia a coisa pública, você tem que aprimorar os mecanismos de escolha, ou seja, o processo eleitoral propriamente dito, que é um mecanismo de escolha. Você tem que garantir, em primeiro lugar, o quê? A liberdade de escolha do cidadão. Feito isso, você pode convocar as eleições, a partir das eleições municipais, depois das estaduais e, por fim, a eleição presidencial. E quais são os aspectos benéficos a longo prazo? A longo prazo, o Brasil assume o seu papel de potência internacional. Porque existem potências naturais. Quais são as potências naturais? Estados Unidos, Índia, China, Rússia e Brasil. Por que eles são potências naturais? Porque eles têm recursos minerais, território e população. Só o Brasil que não exerce a sua condição de potência, porque a Índia é uma potência regional, tem até bomba atômica, não é verdade? Agora o Brasil, a China também exerce, apesar de ser ultrapopulosa, ela exerce o seu poder também. O Brasil não, a única potência natural é o Brasil e não exerce o seu poder. Então vamos abordar um aspecto internacional. A gente nas reuniões se fala muito sobre o controlador. Para nós que já lidamos com esse assunto já está mais claro, mas para que as nossas plateias, os nossos ouvintes entendessem melhor, o que é o controlador? Bom, veja, todo mundo tem a impressão que o que nos cerca, o mundo existente, é de geração espontânea. Não é. Tudo que existe foi construído por alguém antes de nós. Então sempre existiu uma ordem mundial que estabelecia o funcionamento dos países, do mundo, as relações comerciais, a segurança das pessoas. E toda ordem pressupõe comando. Então sempre existiu um comando das potências mundiais. O Império Romano tinha seu controle sobre as províncias e o Império Britânico continua tendo.
Eu digo Império Britânico, sou algo meio antigo, mas não é. O Império Britânico continua exercendo o seu poder plenamente. Ele só deixou de ser colonizador direto. Ele exerce o poder sobre a técnica de governo indireto. Quem manda no mundo são as monarquias europeias no poder. O controlador financeiro, o controller financeiro das potências monárquicas europeias é o Banco Rothschild & Sons, que controla a economia e a política mundiais através do sistema financeiro internacional. Ele verticaliza a produção de minérios, por exemplo. A General Electric ela não vende turbina, ela vende minério com valor agregado na turbina, que são milhares de vezes o valor do minério. Então é um sistema verticalizado que garante o poder das monarquias europeias. E isso tem um efeito deletério no Brasil. Não, é deletério no mundo. Só para exemplificar, o Fed, que é o Banco Central americano, não é um organismo estatal, é um banco, é um pool de bancos coordenados pelo Rothschild & Sons. Quer dizer, até o meio circulante do dólar é controlado pelo Banco Rothschild. E no Brasil, quem são os seguidores? É a classe política, porque você tem o controlador, os agentes conscientes e os idiotas que acham que sabem alguma coisa, que são os agentes inconscientes, aquele tipo, eu sou da paz, sou pelo desarmamento e o problema indígena. Então, a classe política são os agentes conscientes do controlador. Eles são os gerentes das determinações internacionais, que submetem o Brasil à escravidão. Certo. Todos os políticos. Todos. Na sua opinião, quando o presidente Trump assumir, e caso haja uma intervenção cívico-militar aqui, qual que você acha que seria a posição dele em relação a isso? Veja, o mundo precisa de um Brasil estável política e economicamente. Por quê? Porque se você aumentar a renda através de uma estabilidade política e econômica, você aumenta o comércio internacional 5 vezes. Isso vai garantir estabilidade política e econômica na Europa, nos Estados Unidos e garantir a segurança alimentar da Ásia. Então, só o Brasil é que pode fazer isso. Porque um Brasil estável, ele puxa para o mercado de consumo 400 milhões de latino-americanos. É um mercado considerável, que tem a vantagem de não pressionar as fontes produtivas de alimentos, que aqui nós produzimos alimentos, e commodities minerais, porque nós produzimos as commodities. Então vai haver uma pressão sobre o preço das commodities. Agora, o Trump foi uma reação do povo americano contra o controlador. Por quê? Porque o Fed manda nas finanças americanas. E quem manda no Fed é o controlador. Então, nessa medida, os Estados Unidos, quando elegeram o Trump, eles estão procurando a autodeterminação. Lá foi possível pelo processo de escolha eleitoral, porque o processo é adequado. Agora, o nosso processo de escolha, nosso mecanismo de escolha eleitoral é inadequado, é só para o crime ganhar. Então é impossível você autodeterminar o Brasil através do processo político partidário. É por isso que nós temos que intervir nesse processo e garantir que o Brasil seja uma potência a curto prazo. Eu sei que o assunto nióbio é muito extenso, mas se a gente fizesse um resumo do qual seria a vantagem de uma intervenção militar na questão do nióbio? Bom, o nióbio é um dos principais minérios do mundo moderno, não é verdade? Mas o Brasil produz outros minérios, tem reservas minerais estratégicas de praticamente todos os minérios dos quais o primeiro mundo é dependente. Chega até a 100%. Nióbio, o primeiro mundo todo é dependente de 100%. E outros minérios também, terras raras. De sorte que o Brasil perde por dia em contrabando e subfaturamento de exportações de minérios estratégicos $1 bilhão por dia. Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões por ano. Só para fazer uma comparação, o ano passado a União arrecadou em imposto de renda à pessoa física, descontado na fonte, 139 bilhões de reais. Só em nióbio nós perdemos $100 bilhões, o equivalente a quase 3 vezes o que ele arrecada com imposto de renda. Então, se você estancar a sangria das receitas com exportações de minérios, você vai reduzir os impostos a menos de 30% do que você paga hoje. O imposto único, você passa a pagar 17% ao ano. Com a malha tributária de hoje é 36%. Mas dependendo da faixa salarial é muito mais. Porque, por exemplo, quem ganha R$10 mil paga 30% de imposto de renda, fica 7%. Desconta INSS e outras coisas, o sujeito leva 6 mil para casa. Só que do que ele consome, 50% é imposto. Então ele ganha 10 e fica com 3. Na realidade, quem ganha R$10 mil, que é uma classe média forte, ele paga 70% de impostos, o que é um absurdo. Isso é escravidão. Né? Porque o escravo, acho que ele tinha garantia de teto, garantia de comida, de roupa e de saúde. O patrão dele queria que ele tivesse saúde para trabalhar. Nós não temos garantia de nada disso e pagamos 70% de impostos. É um absurdo. Não, isso é escravidão. Né? Você trabalhar à custa de comida é escravidão. Eles falam tanto de escravidão do homem pelo homem. No Brasil, o governo escraviza o povo. Como é que nós temos que estender a lei áurea para o terceiro milênio? Com certeza. Eu espero que com suas palavras e seu pensamento a gente possa mobilizar cada vez mais pessoas e que conscientemente saibam o que é uma intervenção cívico-militar para o bem do Brasil e não para uma casta. Eu não diria que seria cívico-militar, porque o setor militar é mero instrumento da sociedade. Então a intervenção é da sociedade. Certo. O Império Romano já tinha isso. Agora, eu quero ressaltar o seguinte, que eu simplesmente estou descrevendo fatos.
Eu não estou inventando nada, nem Uai, seu app de vídeos curtos.